when the inspector is satisfied, he shuts the door, the inspector shuts the door. Logo, quando o inspetor estava satisfeito, ele fechava a porta. O inspetor fechava a porta. And the inspector places a seal upon it. O inspetor colocava um selo sobre ela. And then no one can break this seal. E então, ninguém podia violar aquele selo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 15, a partir do verso 1. São João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda rama em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Grande Criador, pedimos Tua unção, Tua inspiração, para que aquilo que vamos falar, o Senhor possa vivificar no coração de cada um de nós. Dependemos de Ti, por isso aqui estamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Limpos pela palavra. Irmãos, o que nós devemos sempre examinar é a nossa natureza com Deus. É muito bom examinar isto, porque, de um lado, se você nota, tem uma natureza adâmica que ela nos perseguirá a vida toda. Aquilo que o primeiro homem fez, nós todos estamos sujeitos a fazer. É aquela natureza. Então, tem hora que você quer servir a Deus
e com a natureza adâmica. E esta você não consegue, você cai. A natureza adâmica é a natureza da queda. E tem hora que a gente quer servir a Deus com essa natureza. Você não vem nem na igreja mais com essa natureza. Nós temos tanta coisa, existe tanta coisa na terra hoje, que você não vem à igreja servir a Deus com esta natureza adâmica, porque ela tem mais prazer no mundo, na carne, e lá fora tem tanta coisa. Só de vocês verem o que vocês vêm fazer aqui, o que pode te atrair? Se não houver uma outra natureza pela qual você luta a vida toda, se não houvesse, você estaria perdendo tempo, porque que bem se tira só de vir à igreja com a natureza adâmica, com a carne. Se você vem aqui porque tem uma recompensa, você sabe que Deus fez algo por você e você quer fazer alguma coisa em gratidão, não para comprar, porque o que Ele fez é de graça. Ele já te comprou, Ele já te salvou, já pagou preço. O que a gente tem que fazer agora é ser agradecido a Deus. Toma as coisas naturais. O rapaz casou. O que a moça tem que fazer? Tem que fazer agora o que agrada a ele. E tem hora que é tão difícil. É tão difícil. Não é fácil para agradar homem. Não é fácil. Todo mundo crê nisso? Não é fácil. Você pensa que é fácil ser uma mulher, agradar um homem? A coisa não é fácil. E quem agrada a ela? Por isso nós temos o casamento mostrando em tipo Cristo e a igreja. Quem agrada a igreja? O que a igreja tem que fazer para agradar o marido? Cristo. E não é fácil, porque você tem que saber o que agrada Cristo hoje. E Cristo não é como muitos homens, como muitos de nós, que pode ter problemas mentais. Cristo é perfeito. Ele está procurando uma igreja que fica ao seu lado, que o honra, não por comprar o que ele já deu, mas por gratidão ao que ele deu. Só dele ter me aceito em seu redil, então eu tenho que ser agradecido a Deus. Eu sei que é difícil para a mulher pensar, só do meu marido ter me aceitado, eu devo ser agradecida, porque eu tenho alguém que me aceitou. E agora eu deixo a casa de meus pais e vou seguir este homem o resto da vida, até que a morte separe. Outra coisa, você já notou que lei? Servir, se fosse como o mundo, experimenta, não deu certo, já troca logo. Ele não chega, o mundo não chega a amar, porque o amor faz a pessoa sofrer. E o mundo não chega a amar. O mundo está em torno de posição, dinheiro, fama, e vê o que vai dar. Não deu certo, já larga e arruma outro. Mas se você já notou o casamento, a Bíblia, a lei de Deus, até que a morte os separe. Então tem coisa que você tem que ser agradecida e ao mesmo tempo nós os homens saber levar esse casamento, porque do contrário não é fácil, que é até que a morte separa.
tivesse um jeito de pôr o fim, e tu está bem na concepção nossa. Uma mulher ligou para o irmão Branham, ele desgastou 40 minutos de telefone, que queria uma palavra do irmão Branham, que ela ia largar do marido e casar com outro. E queria que o irmão Branham apoiasse aquilo. Ele diz, não, está errado, a Bíblia diz não. E ela diz 40 minutos de telefone, mas queria uma palavra do irmão Branham de que ela podia fazer aquilo. Ele diz, não, a Bíblia diz, não pode. Se torna difícil. As pessoas querem que você dê uma palavra só para ajudá-las. Elas querem dissolver o casamento e querem que você ajuda ainda. Quer uma palavra profética ainda, mas do jeito delas. Assim caminha o mundo. Não nós, mas olhando para o lado cristão, você já notou? É até que a morte os separe. Então aquilo ali, para você ver esse casamento ir até a morte os separe, não pode ser o homem aquele pinhel a vida toda na cabeça daquela mulher. O que você acha? Ou aquela mulher, aquele pinhel a vida toda na cabeça daquele homem. Não aguenta. Aí o casamento rompe, os laços matrimoniais rompe, e as pessoas, eu não sei porquê, não faz nada que ajuda a manter esse casamento. Nós estamos no tempo de dissolução, mais de dissolução de casamento do que de casamento, dissolução de união do que de união mesmo. Estamos no tempo disso. Estamos no tempo de homem amar homem ao invés de amar mulher. Para o casamento. Estamos vivendo nesse tempo. Isso é tempo de Sodoma e Gomorra. Estamos vivendo nesse tempo. É tempo de mulher amar mulher para casamento ao invés de amar homem. Então, o mundo está virado. Mas é bíblico que está virado. E logo você tem que perguntar o que você faz para manter o seu casamento. Para manter uma união até que a morte o separe. Ou senão você vai ficar assim, ô morte, quando é que você vai chegar para me dar descanso? E muitas vezes a morte, a gente não quer a morte para a gente quer a morte para a parceira. Não para a gente. Ô morte, quando é que vai chegar para matar minha mulher? Ô mulher, para matar esse marido. Quando é que vai chegar para dar descanso até que a morte o separe? Mas a coisa não é assim, não. O que é que se tem feito para poder manter um casamento? Tem tanta coisa que se faz para manter uma união. Isso é companheirismo, isso é auxílio um do outro, uma ajuda um do outro, cooperação, amor, dedicação de um para com o outro, até que a morte os separe. Porque não é assim, agora é até que a morte separa e Marieta, você aguenta agora. Quero ver se você vai aguentar até a morte. Talvez a Marieta não aguenta, você vai ter que arrumar outra, porque você fez a coisa errada. E também o Joãozinho não vai aguentar, porque você fez a coisa errada. Tem que manter alimentando aquele casamento. O casamento é uma união. E essa união tem que ser alimentada. Tudo que não é alimentado morre. Você sabe disso. Tudo que não é alimentado morre. Agora, não é questão só da mulher alimentar o homem. Cristo é o que alimenta a igreja. Cristo é o que trata da igreja. Ele é o que dá o pão para a igreja, dá a vida para a igreja. Então, o que nós temos feito para manter nosso casamento? Limpos pela palavra. Aquela palavra que você deu no altar. Serei fiel a você até que a morte nos separe.
E depois vai ficar pedindo a morte a vida inteira, e essa morte nunca chega para poder separar. Falta de alimentar aquilo, alimentar aquele casamento. Quando estão namorando, eles estão alimentando um ao outro, alimentando suas lascivas, seus desejos carnais. Quando estão namorando. Se você vai na Bíblia e diz, não deve beijar antes do casamento, é o que dá vontade. Não deve fazer sexo antes do casamento, é o que dá vontade. Está aí. E depois que casa, o que estão fazendo? O que estão fazendo para alimentar aquele casamento? É o que alimentava o namoro, é o que alimentava o noivado, de uma forma irregular, inescriturística, mas é o que estava alimentando. Agora depois casa, não tem mais aquele alimento, não tem o alimento sexual, não tem o alimento do beijo. Agora que pode, que casou, então não pode. Então o casamento não vai porque está faltando alimento. O casamento é aquilo. Ninguém casaria sabendo da inutilidade sexual um do outro. Não se casaria. Se casa porque sabe que precisa de ser alimentado. Esse lado tem que ser alimentado. Isso são humanos, são mortais. E Deus fez nós desse jeito. E Deus mesmo veio à nossa dimensão e venceu isso para que Ele pudesse ter um casamento espiritual com a sua igreja. Aí Ele venceu este lado da carne. Ele não prostituiu, Ele não saiu com Maria Madalena, com Samaritana. Ele viveu a vida correta, porque Ele estava preparando, crucificando sua carne, com suas paixões e concupiscência, que é a carne igual à nossa, para que nós pudéssemos então vencer depois, tendo o alimento dele. Sem o alimento de Deus, não tem jeito de você sustentar um casamento. O casamento, você alimenta o natural, isto é o natural, o cotidiano, o sexual e o espiritual. Vamos tratar destes lados. Não se pode apenas viver no casamento só com o natural, arroz, feijão. Não se pode viver só no casamento com o sexual. E não se pode no casamento só no espiritual. Você tem que unir os três: o natural, alimentos naturais, o sexual e o espiritual. Isso forma um lar, forma uma família cristã. Amém? Eu não sei por que estou falando isso. Eu nem pensei em falar nessas coisas. Contudo, estou chegando aqui. Eu creio que é porque há uma necessidade em todos nós de saber o nosso lado, que nós sabemos o dever dos outros e não sabemos o nosso. Oh, o dever da mulher é isso, é isso, é isso. E o dever do homem? Aí do outro lado, o dever do homem, ele só usa o natural. Ou eu ponho arroz e feijão em casa, eu dou sapato para ela, eu dou roupa para ela. Bom, isso daí é um lado. Então você é um devedor do outro lado. Talvez tem uns que devem sapato para ela, roupa para ela. Talvez é mais fácil essa dívida do que a dívida do amor, do carinho. Se paga a dívida do amor, do carinho, do aconchego. E fica devendo vestido, sapato, que é o natural. Vai muito melhor. Mas se você pensa, porque dá o natural, alimenta naturalmente, mas e cadê aquela compreensão de marido e mulher? Para que esse casamento vá até o fim. Olha, eu tenho que fazer, eu duvido até que você vai até o fim, se você não tem
o alimento espiritual que Cristo dá, eu duvido que você vai até o fim. A única coisa que faz você ir até o fim, isso é, a vida espiritual, é porque tem um alimento espiritual, Cristo espiritualmente sustentando, alimentando a igreja. Aí nós vamos, se não tiver o alimento, você não vai. E esse alimento, depois que um profeta já deu, depois que você já tem suas fitas, depois que você tem suas mensagens, você não tem que se culpar ninguém. Você vai e alimenta. Era como o marido trabalhou, fez a compra, pôs dentro de casa. Não tem que fazer, ele não tem que fazer mais nada agora, naquele natural já está ali. Quem tem que tomar o natural e fazer e converter o natural cru em cozido é a senhora. Quem tem que tomar agora a palavra revelada, o espiritual, e transformar em alimento é a igreja. Tem que pegar e dar alimento. São os ministros. Tem que pegar e dar alimento para o povo. Tem que mudar aquilo de natural para espiritual. Amém? Você pensa que o lar vai? Você pensa que a vida espiritual, ela vai e fica prazerosa só porque você tem dinheiro? Não vai. Só o dinheiro não vai funcionar. Esse é um lado natural também, que se precisa, necessita dele. É por isso que as pessoas trabalham, é por isso que a mulher trabalha. Muitas vezes, na era que nós vivemos, por causa dos desejos também em muitas coisas supérfluas, você acaba tendo que dar uma oportunidade para a mulher ganhar também um dinheirinho a mais e ser aplicado, revertido tudo aquilo dentro do lar para uma ajuda. Isto é, segundo o que pensa cada homem. Que é outra coisa que eu ia falar aqui, nós somos diferentes. Pensamos diferente, agimos diferente um do outro. Não tem como você copiar o que aquele homem faz, aquele outro tem que fazer. Não. Só no espiritual, o que Deus deu, todo mundo tem que comer aquilo que Deus deu. Entende? Aquele pão celestial que Deus deu. Mas nós somos diferentes. Temos naturezas diferentes, pensamentos diferentes. Se você pensa que esta moça vai puxar todo o seu pensamento e tudo que você quer bem, eu vou fazer. Se você pensa que ela vai fazer isso, o casamento não vai para frente, porque ela não vai fazer isso. Se alguma coisa ela faz assim, tudo está sendo na base da força, porque ela também é natural e ela tem o pensamento dela. Quem é que vai ajudá-la naqueles pensamentos? Só ela que tem que ser submissa aos pensamentos do homem. Mas quem é que vai ajudar os pensamentos dela naquilo que ele, o próprio marido, não consegue ser o auxílio, a ajuda? Quem é que vai ajudar? Tem que buscar em Deus. Quantos homens estão buscando em Deus o que eles não conseguem na vida sexual dentro de casa? Para não cair, para não ter problema. Quantas mulheres estão buscando em Deus também? O que deveria ser resolvido dentro do lar, entre marido e mulher, eles estão tendo que viver na base de oração. Porque um não auxilia o outro, um não ajuda o outro. E vocês têm que saber que casamento não é algo só espiritual. Já te disse, é o natural, sexual e o espiritual.
Você tem que ter, isso aí tem que funcionar. É como uma engrenagem, isso tem que funcionar. Pode ir bem em tudo, mas não vai bem no natural, está faltando comida, não tem o que comer naturalmente. Vai se enfraquecendo, vai se debilitando, porque não tem. Mas está bem o natural, e está bem o espiritual, mas não está bem a vida sexual desse casal. Vai romper em algum lugar. Se você não souber onde a coisa está para estourar, vai romper ali. O irmão Branham mostra isso, nós aprendemos. Nós rebentamos no elo mais fraco, não é no forte, é no elo mais fraco. É aquilo que você depende e que a outra pessoa do cônjuge não auxilia de maneira alguma para poder manter aquele casamento, para que aquela palavra possa limpar aquele casamento até que a morte os separe. Eu estou limpo pela palavra. Aí você vai no casamento até a morte, limpo pela palavra. Aquilo que você falou, você cumpriu. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu creio que nós estamos vivendo em tempos que nós mesmos homens, muitas vezes, não percebemos que podemos ser o pivô central da dissolução matrimonial. O homem, porque ele é o que deve mais entender. A Bíblia mostra que ele é forte, e a Bíblia mostra que ela é fraca. Então, está precisando de muitas vezes, a fraca é que está mantendo o casamento. Ele que é o forte, já está para estourar com o casamento. E ela é a parte fraca. Então, está precisando dele também chegar no lugar, conceder o pensamento correto, o que eu tenho que fazer para ajudar a manter esse casamento até que a morte separa. Se não vai aguentar a morte, não. Não vai aguentar a morte. A coisa vai arrebentar logo. Por quê? Faltou cuidado, faltou zelo de uma das partes. Se faltar zelo do lado do homem, então a mulher faz de tudo e leva em oração para vencer. Chega um ponto que aquilo rebenta. Da mesma forma, é o homem. Ele leva o casamento, fazendo de tudo para poder ir até o fim. Depois chega um tempo que aquilo rebenta. A dissolução de uma união que era para existir até que a morte chegasse. Então, olha, até que a morte chega, dá para gerar filhos, criar netos, bisnetos e até tataraneto. Aí, olha que casamento. O casamento hoje quase chega só até os filhos, não caminha mais. Já acabou o casamento, já morreu o casamento. Porque muitas vezes vai até filho. Depois não dá para esperar o casamento agora. Para poder permanecer até que a morte separa, você já pensou bem, um filho tem que nascer e você esperar aquele filho crescer até 18 anos e casar para depois chegar o neto. E que casamento! Que já aguentou 20 anos. Aí ele já aguentou 20 anos. Quanto não é uma mocinha que casa com seus 14, 15 anos, que elas já querem casar e depois elas querem entrar em sofrimento mais cedo. De um lado, quer se livrar de um sofrimento da carne, um sofrimento sexual. Então, vamos casar. Aí depois que casa, entra num sofrimento mais cedo. Ela é imatura para o sofrimento que ela vai entrar agora de ser responsável por um lar, por um marido, por gerar filhos.
Aí ela vai chegar ao ponto de cair em si, e ele também. É a idade. Aquilo você leva pela idade. Isso, a lei mostra essas coisas para nós. Senão, a lei faria casamento dos rapazes novinhos. Mas não, tem que esperar a idade da responsabilidade. Precisa daquilo. E vocês vão encontrar isso na Bíblia também. Quem morreu no deserto? Quem já tinha 20 anos. Certo? E esse já emancipou. Morre no deserto. Quem vai ficar para esperar entrar em Canaã? É aquele que não emancipou ainda. Aí ele vai esperar. Levou mais 20 anos, são 40 anos. Aquele labor até chegar em Canaã. É para isso que nós deveríamos ver a paciência de marido e mulher, aí depois de pais e filhos, e depois filhos e filhos que são netos, são os filhos dos seus filhos. Aí você já chega nos netos. Paciência para poder manter esse casamento, que aquela palavra que deu vai até o fim, até que a morte separa. Usa isso agora. Estou pensando nessas coisas. Usa isso agora. O lado espiritual. Você deu uma palavra para Deus. Sabe quando você deu a palavra para Deus? No tempo da sua emoção. Você estava emotiva. E toda arrepiada. Ei, glória a Deus, aleluia. Esse é o tipo de palavras que se dão antes também do casamento. Dão, mas são emotivos. Eles estão motivados por uma vida sexual, motivados por apetites sexuais, motivados por desejos sexuais. Aí dão uma palavra. Ele a quer, ela também o quer. E depois passa um tempo, aí vem filhos, aí vem lutas. E como que está o amor? Como que está a experiência daqueles dois? Está apenas no emotivo? Ou passou para a experiência? Existe experiência agora. Por isso, os filhos. É bom ter filhos. Se puder ter 1, 2, 3, é bom ter filhos. Isso vai dar mais substância no casamento quando eles já estão fazendo a coisa de uma forma madura, pensada, ele e ela. É bom os filhos no casamento. Vocês não pensam que é mal, não. É bom os filhos no casamento. Pode firmar mais aquela mocinha que muitas vezes iludida com a vida, o casamento a leva a ser mais responsável. Outras não. Isso não serve para todo mundo. Outras, tanto faz ter filho como não ter, elas se jogam ao mundo mesmo. Mas para um amadurecimento na cabeça destas moças, os filhos seriam bons num casamento cristão. Já estou falando de gente cristã. Não adianta nada eu contar algo para vocês, dar uma experiência de gente do mundo. Não vai adiantar. Tem que ser um casamento cristão, porque aquele marido, aquele rapaz, ele quer até que a morte separa. Aquela moça é até que a morte separa. Então agora os dois, é bom ter aquela experiência de ser pai, de ter filhos, e aquilo vai amadurecendo o casamento. Muitas vezes a dissolução do casamento se torna muito mais fácil, é frágil, porque não tem filhos. Se tiver filhos, se pensa mais. Só se houver uma coisa vergonhosa mesmo naquele casal para não poder manter aquele lar. Do contrário, eles enfrentarão suas lutas, seus problemas e dificuldade. Talvez chegue, o almoço não está pronto, chega, a roupa não está lavada, que tem muita coisa disso.
Mas se tem filhos sempre naquilo, o menino deu trabalho, o menino não deixou eu fazer isso, é por isso que não ficou pronto. Mas e quando não tem filho? Não tem desculpa. Quem foi que não deixou você? Foi a televisão? Quem foi que não deixou você fazer aquilo? Foi o vizinho? A casa da vizinha? Ao invés de parar em casa, está conversando. Não fez? 11 horas. Esqueci de fazer o almoço. Lá vem meu marido. Aí sai da casa da vizinha correndo. O marido chega em casa 11h15 para comer. Cadê? Onde você estava? Bom, faltou amadurecimento só. Amadurecimento para poder colocar as coisas tudo no lugar. Porque agora tem horário para aquilo, tem horário para alimentar, tem horário para ir trabalhar, tem horário para roupa limpa, para roupa passada, lavada. Tem horário, agora casou, tem responsabilidade dentro de casa. Muitos crentes não casam com Deus, é por isso. Você tem que casar com a palavra. Aí existe uma responsabilidade, um aconchego entre você e a palavra. Se você não casa com essa palavra, sabe o que vai acontecer? É por isso que eu não forço muito vocês de vir aqui. Que vocês vêm se você estiver casado com essa palavra. Se não tiver, você não vai ter nem vontade de vir aqui. Nem vontade vocês terão de vir aqui. Falta de um casamento. Se tiver, aí eu tenho uma obrigação, eu tenho algo a fazer, eu tenho um culto a prestar a Deus, entende? Eu tenho 1 minuto, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, eu tenho um culto, eu tenho que fazer algo para Deus, eu tenho uma obrigação. Do que? Ele fez tanta coisa por mim, e eu não posso agora me esforçar e fazer um pouquinho, ir lá, e para o meu próprio bem-estar. Aquilo vai servir para mim mesmo, para eu poder manter minha fé, para eu manter meu companheirismo com meus irmãos. Agora, você pensou bem, se nós tiver problema um com o outro, eu não vou na igreja porque não está dando para ir na casa do irmão. Mas e quantos irmãos tem lá? Só por causa da cara de um? E a cara dos outros? Então, a questão não está na cara do irmão, está na sua cara. O problema está na sua cara. Você não pode, com a sua cara. É a hora que nós mesmos é que temos os nossos problemas. Nós vamos enfrentar nossos problemas. Estou te ajudando. Lar é para isso, igreja é para isso. O que eu venho fazer aqui? Vocês veem aqui, o irmão Adriano sai lá de Restinga para vir aqui. Ele tem uma obrigação, na verdade, mas hoje, com a internet que está por todo lado, ele pode ficar na casa dele, vai de papoar, chinelão no dedo, escutar o culto lá e fazer o resumo, vir aqui no domingo, sábado, entregar o resumo e pronto. Se ele não tiver uma obrigação de presença, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá para fazer isso. Eu com 1.200 pregação, eu já tinha parado de pregar faz tempo. Tem 1.200 pregação, pode começar lá no número 1. Mas não adianta, não aguento. Preciso ficar sem pregar, mas não aguento ficar muito sem falar também. Não aguento. Eu tenho necessidade de expressar, de comungar com vocês, de dar alguma coisa para vocês, porque eu sei que isso daqui faz bem para mim e faz bem para vocês. Nós todos aqui, formando uma família espiritual. Agora, quem fica só por família na internet, amém. Tem irmãos aí que nunca vai poder ter outra família senão através da internet. Talvez dá o rápido e nós vamos encontrar do outro lado e nunca pôde ter uma reunião como nós temos aqui, de corpo a corpo, aqui pertinho um do outro. Tem uns que não vão sentir isso, e é difícil, mas eles permanecem fiéis à mensagem. Fiéis à mensagem. Você tem que ter um compromisso. O ser humano precisa disso. O ser humano precisa de algo na mente que diz: preciso fazer isso. Eu preciso fazer isso. Senão não levanta, não trabalha, não faz nada. Chega um ponto que nem comer come.
tem que ter algo, o cérebro te dirige a algo, o cérebro, ele dirige, ele te ordena o que fazer. É por isso que se faz. Se não estiver bem, a mente não estiver bem, então não tem nada para poder ordenar. Não tem nada que ordena. Por isso você sabe, Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a mente da igreja. Nós temos a mente de Cristo, diz São Paulo. E se eu tenho a mente de Cristo, o que Cristo pensaria nos meus pensamentos? A minha mente é a mente de Cristo. O que ele pensaria? Se nós temos a oportunidade, por que não aproximar um do outro? Se nós temos oportunidade, por que não termos esta comunhão? Se nós temos a oportunidade, por que não manter nossa fé? Porque tem que manter fé. É como você mantém o casamento. Vai lembrando disso. Eu acho que o seu casamento não vai cair, não vai dissolver, se você colocar em prática isso. Deixa eu ver qual meu dever de marido, qual meu dever de mulher. No casamento. Deixa eu cumprir com estes deveres, eu preciso cumprir com estes deveres. E se eu cumpro com o meu dever, eu estarei ajudando o casamento. É isso que faz marido e mulher. É isso que Cristo e a igreja está fazendo. Qual é o papel da igreja hoje? Olha para você ver. É como uma mulher que não sabe o que fazer. Qual o papel da igreja hoje? Porque se o papel da mulher, ela casou, agora ela vai arrumar a casa dela. Ela vai fazer o café de manhã, ela vai fazer o almoço às 11 horas. Certo? 5 horas da tarde, 6 horas, a janta já está quase pronta. O marido está chegando em casa, tomar um banho, já está pronto, tudo pronto para se alimentar. As coisas estão tudo prontas, a roupinha dele, ela já sabe, a roupa dele já está lavada, já está passada. Fácil. Não é muito difícil se cumprir com suas obrigações, sabendo, sabe. Quem não sabe é uma demente. A mulher que não sabe que ela tem que fazer café, que ela tem que fazer almoço, que ela tem que limpar a casa, que ela tem que cuidar de filhos. Se ela não sabe que ela tem que fazer uma janta, se ela não sabe que ela tem agora que esperar o maridinho banhada, perfumada, ainda que ele podia encontrá-la cheirando CC no trabalho. Não tem problema algum isso para ele. Mas isso tem o seu dia. Estou já falando de quem trabalha, chega, encontra ela esperando ele fazer a mesma coisa. Agora começa a apertar para o lado dos homens, que muitos não gostam de tomar banho. Aí é o perigo. Então, pastor, passa isso de lado. Se possível, passa de mim esse cálice. Mas é o que ela espera do lado dele também. Aí lá vem um casamento que se mantém higienicamente. O casamento em sujeira? Não, tudo higienicamente. Um casamento é saber manter aquele casamento. Vocês me desculpem, mas em tudo, se você não olhar em tudo, você tem que manter seus dentes, manter tudo limpo. Tudo limpo. Pode ser pobre. Você não tem que ter dente de ouro. De primeiro nós pensávamos que precisava ter dente de ouro, dar uma risadinha assim e brilhava. Assim, pô, dente de ouro. Não, você tem que ter dentes limpos. Então, cuidar dos seus, e depois que casa, cuidar dos seus dentes. Aí a mulher diz, bem, o meu está com a cárie aqui. Ah, não, deixa isso daí. Deixa, né? Você vai ver. Depois tem que tratar do canal, fica mais caro. Conserta o seu, da mulher, dos filhos. Tudo aquilo está na cabeça do homem. É ele quem tem diretriz para tudo aquilo. É ele com uma boa auxiliadora, porque a esposa é uma auxiliadora, a Bíblia diz. Ela ajuda o marido a ver, isso são os pormenores da higiene
bucal do casamento. Amém? Vocês estão entendendo as coisas? Então, e aí, pastor está falando um negócio lá, eu não sei se você não sabe, né? Então você vai. Você vê se prostituta fica fedendo. E vê se amante fede. Agora, marido e mulher? Hã? Olha o mundo. Gastando em perfumes e tudo. Olha, ele quer parecer alguma coisa. E cheiroso, que passa perto. Que homem cheiroso. Até ele gosta disso daí. Mas se tiver passando, que homem. A mulher dele aguenta um trem desse. Não é terrível isso daí? O que? Ele está cuidando da higiene do casamento. Se não cuidar, por isso, as mínimas coisas entre nós e Deus, Ele quer que cuidemos, é dever nosso. É dever nosso. Ele já nos deu tudo para nos limpar espiritualmente. Ele já nos deu pasta espiritual para limpar nossos dentes. Ele já tratou de nossas cáries espirituais, entende? Ele já tratou dos canais espirituais. Está tudo limpo, tudo bem tratado, conservado. Agora, Ele te dá uma coisa para manter. Por isso nós temos que ter, sempre o casamento tem que ter uma manutenção. Eu não quero nem saber como está seu casamento, é você que sabe como que está. Por isso eu não gosto de ficar ninguém falando para mim como que está, porque aí depois eu vou pregar, tem dificuldade. Fulano falou para mim, mas como eu não sei, agora posso pregar. Posso pregar. Vocês podem ver como está o casamento. Se não vai bem, você vai ver que espiritualmente não vai bem, porque São Paulo diz que se não vai bem o marido e a mulher, então até os filhos não são santos. Tem dificuldade, porque o marido e a mulher têm que ir bem, para poder trazer bênção para os filhos dentro do lar. A coisa tem que funcionar, tem que haver comunhão, tem que haver comunicação um com o outro. Até na hora da morte, vai levar esse caco lá no cemitério, mas cuidou até no final desse caco. Cuidou, zelou, foi até o fim, amou, fez de tudo que era preciso, como marido, como mulher. O casamento ficou bem. É interessante falar limpo pela palavra, não falei nada quase da leitura, mas está tudo incluído aqui, ó. É a videira, Cristo é a videira, nós somos galho. E ele diz que se não está bem os galhos, o que faz? Corta. Tem ramo que não está bem, ele corta. Porque um pode atrapalhar o outro. Ele corta o ramo que não produz fruto, ele corta. Vamos olhar para tudo. O marido que não produz fruto de marido, cortado. A mulher que não produz fruto de esposa, é cortado. O pastor que não produz fruto de pastor, é cortado. A igreja que não produz fruto de igreja, lavada e remida pelo sangue. Nós temos que mostrar para o mundo que isso já passou em nós. Fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Esse processo já passou na nossa vida. Estamos limpos diante de Deus, limpos pelo sangue, limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Agora, se escuta a pregação, irmão, e não limpa, meu Deus do céu. Haja pregação, as pessoas não limpam pela palavra. Escuta a mensagem, mas não limpa. O casamento não permanece melhor, não há como melhorar. Você tem que ver a culpa que você tem na dissolução do seu casamento. Você tem que ver a culpa.
Não é pensar, eu não tenho culpa, sempre tem culpa o marido, a mulher, tem culpa, alguma coisa está acontecendo, não estão vivendo bem hoje, então procura ver o que é para amanhã poder viver bem, para poder ajeitar as coisas de acordo com a Bíblia. Nós não vamos mudar a Bíblia não, a Bíblia continua do mesmo jeito. Nós vamos prosseguir e não vamos mudar as naturezas também não. É homem casando com mulher e mulher casando com homem. Essa é a natureza bíblica, essa é a natureza adâmica. Lá no princípio, Deus não fez um Adão para casar com outro Adão, não. Hoje estamos no tempo disso. Mas isso ainda veio pela natureza adâmica, que depois houve uma perversão e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, eles já nem casavam mais com filhas de Deus. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens que eram bonitas e que tomaram por mulheres, diz a Bíblia. Isso já foi lá na primeira vez que Deus olhou a raça humana e o casamento estava dissolvido, acabado. Porque até os filhos de Deus, ao invés de casar com filhas de Deus, casaram com filhas dos homens. Buscaram a beleza lá no mundo e acabaram se contaminando. Inclusive os filhos de Noé. Porque a semente da serpente passou na arca, diz o profeta, através das mulheres. Não tinha nem casamento perfeito ali, para poder passar a semente da serpente na arca. A coisa não estava boa. Agora, por que não fazer a nossa parte? Vamos cuidar do que é nosso. É um lar, vamos cuidar agora de nosso lar, esposa, filhos. A esposa é para cuidar do marido, ela é uma adjutora. Onde a mente dele não alcançou, para ajudar naquilo que é do lar, ela está ali. Se ele tem tudo em si, como Cristo é o cabeça da igreja, que a igreja não tem que orientar Cristo. Assim deveria ser o homem também. A igreja não tem que orientar Cristo. A mulher não teria que orientar o marido. Mas tem hora que, se ela vê que ele vai cair num precipício lá, no buraco, querido, amor, bem, antes que você caia no buraco, olha isso. Não com também doença mental, que muitas vezes os ciúmes são doenças mentais, que ele fica atrapalhando o casamento. São demônios atrapalhando o casamento, que aquilo não vai para frente. E um tem que cuidar do outro, um tem que zelar do outro. Amém? Limpos pela palavra. Se não foi limpo, peça a Deus, que eu estava passando por esse pedacinho aí, então eu quero completar esse pensamento. O que a igreja faz hoje? Qual a obrigação da igreja hoje? Então, a igreja é fazer creche, é cuidar dos idosos. Não, vai na Bíblia. Qual a obrigação da igreja hoje? Gente, não vai deixar de cuidar dos seus órfãos, das viúvas, o que precisa. Muitas vezes a nossa igreja é tão simples, e de gente simples, mas que as viúvas ajudam a cuidar da própria igreja. As viúvas sabem cuidar do seu próprio lar, que não leva o seu lar a ficar em dívidas. As viúvas sabem controlar. As viúvas. Então, graças a Deus por tudo isso. Mas o que a igreja tem que fazer hoje? O que é a obrigação dela hoje? Ela sabe comer o livrinho. O que é isso? Comer os selos revelados. E depois profetizar. Falar aquilo outra vez. O que Brana falou, meu irmão, falou em forma de vida. Não somente de pregação, mas ele foi em forma de vida vivida. Ele pregou para nós. É o que nós temos que fazer para manter casamento, fé. Temos que usar isso daqui.
O que a igreja faz hoje? Ela vai zelar disso. Agora, tem uns filhinhos aqui da igreja. Quais filhinhos? Nós temos selos, nós temos trovões, temos terceira etapa, mas não importa muito com isso, não quer dizer, deixamos isso ao léu? Não, temos que cuidar deles, temos que cuidar desses filhos. O que essa igreja tem que fazer? Então, o meu dever, o nosso dever, seja como ministros ou como igreja, o nosso dever é comer esse livrinho e propagá-lo, passar para outras pessoas o bom exemplo da profecia revelada, da mensagem revelada, da pedra, que na verdade é uma pedra de tropeço para o que não é eleito, mas é uma pedra tremenda de revelação para o eleito. Que você toma essa revelação, isso mantém seu lar, mantém sua vida espiritual, e você é assim que semeia a palavra para os outros. Se eu não tenho vida que presta, os outros vão olhar em mim e dizer, que adianta fulano pregar? Ele não vale nada. Então, tem que ter frutos. Assim é o crente. Eles veem nós, os crentes, eles dizem, que adianta fulano falar? Está só fazendo a coisa errada. Então, vamos manter. O que precisa para manter meu casamento? Vou agir daquela forma. A mulher vai agir daquela maneira, da maneira correta. Amém? Tem hora que eu explico as coisas minuciosamente, mas você toma isso como verdade. Você vai saber que isso é uma verdade. Você já pensou bem, uma mulher que levanta, não penteia o cabelo, passa o dia inteiro, o marido chega de tarde, até aquele arapuá? Você já pensou bem? Chegou o marido em casa, o mesmo arapuá que ele levantou com ela está até de tarde. Isso daí vai acabando com o casamento. Mas também você já pensou bem, você dá perfume para a mulher, para ela ficar saindo aí e andando e fazendo o que não precisa o dia inteiro? Também não. Mas desde que esteja cuidando dos seus filhos dentro do seu lar, ela é do lar, sempre foi assim, a esposa, ela é do lar. É nesse século 20 e 21 que as esposas são mais adiantadas, não são muito do lar, são mais dos escritórios, mas ela é do lar. Ela é de cuidar dos filhos, ela é de ficar em casa, ela é de ensinar os filhos o que fazer, ordenar seus filhos dentro de casa. Isso é o que ela foi formada, foi para isso. Ela foi uma adjutora para o Adão. Então, desde a era adâmica, ela é uma adjutora, é para ajudar. Será que ela serve para ajudar, para cuidar desse marido, desses filhos? Agora, se o marido não tem juízo suficiente, ele vai dar o seu problema, os seus exemplos maus para seus próprios filhos. Aí vai do seu marido. Cristo não fez isso com a igreja. Cristo está dando exemplo para nós. Sempre. Sabe por que ele mandou Brana? Sabe por que Brana nunca fumou? Ele disse para Brana, nunca fumes, nem beba, nem desonga o teu corpo, porque eu tenho um trabalho para você no final do seu ministério, no final da vida. Eu tenho um ministério para você quando você ficar mais velho. Era Deus dando exemplo para nós em um ser humano. Entende? Deus dando exemplo. É nós como pastores dando exemplo, vocês como pais, mães dando exemplo, e filhos dando exemplo de obediência, de respeito dentro de casa. Isso daí é o que tem que haver entre nós. Mantém o lar e mantém nós aqui sempre em unidade. Vamos quinta, vamos sábado, vamos domingo, vamos à igreja. Vamos servir a Deus? Vamos entregar o que nós temos ao Senhor? Vamos. Aquilo é o prazer. O que é uma família? Se você perguntar, nós temos a mãe dos Pimenta ali, que tem uma família grande. Qual o prazer de uma mãe, de um pai? É de ver os filhos bem, se possível todos reunidos, tudo perto. É isso aí. O que é um pastor e uma igreja? É para ver vocês todos reunidos, todos em boa comunhão, bom contato um com o outro, procurando ajudar um ao outro. Se atrapalhou, volta atrás, pede perdão, acerta. Não tem coisa melhor do que você ver uma família ligada, uma família unida.
Não é bom você ter uma família que um briga com o outro. Você fica conversando. E o irmão fulano é irmão do Beltrano, que ele briga que nem cachorro. Nunca combina. Não é boa a família dessa. A família, eles têm que unir. A família boa é essa família que luta aqui na terra. Está sempre junta, com problema, mas nós resolvemos nossos problemas. Assim é a igreja, assim somos nós. Aqui temos nossas dificuldades, mas nós viemos aqui para poder confraternizarmos um com o outro, termos esse companheirismo de fé, principalmente na revelação dessa palavra. Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por podermos ter este contato com nossos irmãos hoje, nesta palavra de fé. E limpos pela palavra. Ajuda-nos a ter um casamento limpo pela palavra, ir até que a morte separa, tanto marido como mulher. Não importa as lutas, as dificuldades, mas ajuda cada um de nós sabermos manter este casamento, manter. E para manter, temos que fazer algo, temos que corrigir algo no casamento. Palavras mal faladas, ações descaridosas, temos que corrigir para chegarmos a viver bem um com o outro no casamento. Ajuda esta igreja, Pai. Nós falamos isto porque o Senhor sabe que nós temos esta experiência de uma vida limpa. Estamos lutando cada dia para ser limpo mais e mais pela palavra, para ajudar esse povo a ter suas vidas limpas pela palavra, seus casamentos firmados em fé na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Há sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode, meu Pai, me abandonar. Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar.